Então, iniciando a nossa correção, né, relativa à lista de exercícios sobre pontuação, nós vamos lá para a questão de número 4. Havia um texto falando sobre os incêndios na Austrália, e aí, esse texto, na verdade, usado como pretexto, né? E aí nós tínhamos um trecho em específico para que nós pudéssemos analisar. Então vamos lá. O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, advertiu que os incêndios podem continuar ardendo por meses. A respeito do nome destacado no trecho, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, trata-se de termo acessório da oração. Então, a respeito do nome destacado no trecho. Veja, o nome destacado no trecho está entre vírgulas aí, é Scott Morrison, né? Trata-se de termo acessório da oração. Ele está sendo usado aqui como aposto, certo? O aposto é um termo acessório da oração, um termo dispensável. Portanto, essa afirmativa está ok. Deve sempre ser isolado por vírgula. Fato, tá? Então, o aposto deve sempre ser isolado por vírgula. Terceiro, trata-se do sujeito da oração principal. Não. O sujeito da oração é o primeiro-ministro, certo? Então, essa terceira aqui está errada. Então, não é o sujeito da oração principal, é o aposto. Explicando melhor, detalhando melhor o termo, né? O aposto ele serve para detalhar melhor, explicar melhor quem é o primeiro-ministro. Então, estão corretas as afirmativas 1 e 2 apenas. A terceira está errada, tá bom? Então, 1 e 2 apenas. Então, a resposta correta aí na questão 4 era a alternativa A. Lembrando, gente, que o aposto geralmente vem entre vírgulas, tá? Então, o aposto explicativo, ele geralmente vem entre vírgulas. É um destaque importante aí. Questão 5, também outro texto sendo usado como pretexto, né? Daí diz lá, em Patrick Terrien, chefe francês e diretor da escola de culinária Le Cordon Bleu, declarou a coluna, pode-se afirmar que o emprego de vírgulas, então aqui, olha, essas vírgulas que estão aqui, certo? Tem sua funcionalidade estabelecida mediante a promoção profissional do indivíduo a quem se faz referência, separa um aposto explicativo que, por necessidade discursiva, reitera e esclarece a identidade do indivíduo a que se refere. Neste caso, trata-se do emprego pertinente e exclusivo do discurso jornalístico, tendo como principal objetivo enfatizar, não é isso. Poderia ser desprezado caso o autor optasse por, mesmo mantendo a aplicação da norma padrão da língua, assegurar um ritmo ao texto mais próximo da linguagem oral, não. Tem sua funcionalidade estabelecida mediante a promoção profissional do indivíduo a quem se faz referência, não. A única correta é a B. Está separando também, assim como a 4, um aposto explicativo. Vem entre vírgulas, e esse trecho, chefe francês e diretor da escola de culinária Le Cordon Bleu, está fazendo, na verdade, uma explicação sobre quem é Patrick Terrien. Então, o aposto é o termo que explica melhor, detalha, traz detalhes, informações acerca de um termo anteriormente expresso. Pois bem, então, voltando aqui ao início, né, pegando aqui a nossa correção, tá lá no grupo. Então, a primeira questão, a alternativa D é a correta, né, que falava lá quanto ao uso de vírgulas da forma correta, né, dizendo aí que qual jamais admitirá o uso de duas vírgulas. Depois, a questão 2 era para assinalar a alternativa em que não ocorre erro de pontuação, então, alternativa B, tá? Depois, a questão 3, marca a oração em que há erro no uso de vírgula. Então, eu não lembro se a gente já tinha feito essa, mas enfim. Este carro já o quitei, não precisa de vírgula, tá? Deixa eu ver. Este carro já o quitei. Não, aqui tá certo. Então, é para marcar a oração que há erro de vírgula. Naquele mesmo dia, todos os alunos foram convocados. Todos os nossos alunos estudaram muitas horas e o presidente, naquela mesma tarde, aprovou. Aqui está certo, é a alternativa C, que está errada. Então, essa daqui. Todos os nossos alunos estudaram muitas horas. Nós não separamos o sujeito da oração do verbo com vírgula, tá? Então, não se separa o sujeito do verbo com vírgula.
Depois a questão 4 aqui, aquilo que a gente falou agora do aposto. Geralmente é o aposto explicativo separado por vírgulas, vem entre vírgulas, certo? Então, nos dois casos, a mesma situação, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Responderam a mesma coisa aqui na correção? Conseguiram fazer com tranquilidade? Alguém tem alguma dúvida? Depois eu vou preparar para vocês uma nova sequência de exercícios sobre vírgula e sobre pontuação, e aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando, tá bom? Então é importante tirar as dúvidas, porque vocês precisam aí focar mesmo, né? Foi difícil fazer, Leandro? É assim mesmo. Depois vocês vão pegar a prática. O que acontece? O uso de vírgula é trabalhado conosco em escola de uma forma muito superficial. Então, quando a gente faz o ensino médio, é tratado com muita brevidade essa questão e a gente não detalha muito, né? A gente diz que a vida inteira a gente escutou, né? A vírgula é uma pausa para respirar, uma pausa que se dá na leitura, mas as regras quanto ao uso da vírgula poucas vezes a gente viu. E a hora que a gente vai fazer concurso sempre é cobrado de nós. Vamos lá. Aí nós temos os exercícios quanto ao emprego da crase. Vocês chegaram a fazer o exercício, alguém não fez, como que ficou? Os exercícios quanto à crase, conseguiram fazer? Podem responder no chat. Certo. Eu vou colocar em tela de novo. Se vocês quiserem abrir a lista de exercícios, está lá no grupo, tá? Então, tentem abrir rapidinho aí. Vou dar 5 minutinhos para vocês concluírem. Dá uma olhada aí rapidinho. Eu aguardo vocês e a gente já continua fazendo a correção, tá? Se vocês não fizerem, não adianta, né? A gente fazer a correção sem que vocês resolvam. Então, é essa lista aqui, exercício de fixação quanto à crase, tá bom? Tá lá no grupo do nosso curso de português extensivo. 5 minutinhos, então, já retorno aqui com vocês. Qualquer coisa é só chamar.
Tudo bem aí, pessoal? Conseguindo fazer? Acharam o arquivo? Perfeito. Janice, na atividade anterior, certo? A respeito de vírgula, né? Um momentinho só. Eu vou abrir aqui. A 4 é a mesma resposta correta. Ó, é a alternativa A mesmo. Tá bom? Você está certa. A última informação que não está certa, porque ele não é o sujeito da oração, tá? Onde fala de carro, deixa eu ver aqui. Ah, é a 3, tá. Ó, esse carro já o quitei. Aqui a gente tem uma inversão, por isso que existe essa vírgula que está aqui, né? Há uma inversão. Seria eu já quitei o carro, ou eu já quitei esse carro. Como foi feita uma inversão, um deslocamento de termo, né? Aí a gente utiliza marcar com essa vírgula. Agora aqui, ó, todos os nossos alunos estudaram muita hora, está certo? Naquele mesmo dia todos os alunos foram. Naquele mesmo dia, todos os alunos foram convocados. Aqui, todos os nossos alunos estudaram muitas horas. Aqui nós temos, olha, o verbo estudaram, certo? A gente pergunta, quem estudou muitas horas, né? Todos os nossos alunos. Todos os nossos alunos é o sujeito da oração. Nós temos uma regra na gramática que diz que não se separa o sujeito do verbo por vírgula, tá? Então, nós não separamos o sujeito da oração do verbo por vírgula. Então, é o único caso que ocorre um erro quanto ao uso da vírgula, tá bom? Então, é isso que acontece ali. Exatamente essa a situação, tá? Conseguiu entender? Perfeito. Voltando aqui, então, nós estamos na correção dos nossos exercícios de fixação quanto à crase, certo? Então, vamos lá.
Conseguiram terminar, pessoal? Querem mais uns minutinhos? Como que tá? Aline, tá difícil, é? Essa atividade tá um nível bem baixo ainda, tá? Dá para ficar um pouquinho mais difícil quanto ao uso da crase, tá bem tranquilo. Só pela leitura, sem saber de regras, sem pensar em regras, vocês conseguem já resolver, tá bom? Veja aí com atenção. Geralmente, na hora que cai no concurso, eles fazem sempre vinculados a textos, tá, pessoal? Então é importante que vocês estejam atentos quanto a isso. Vamos lá, a gente vai resolvendo juntos? Então, a primeira questão aí, nós tínhamos que ler esse texto, completar as lacunas e depois encontrar a alternativa certa. Aí dizia assim, na área ficcional, opondo-se à inconsciência. Então, veja, inconsciência é uma palavra, é um substantivo feminino, certo? Então, eu digo a inconsciência. Quem se opõe a alguma coisa. Se a gente for pensar a regência desse verbo. Então, nós temos aí a existência de dois As, então ocorre aqui o A craseado, certo? A fusão desses dois sons iguais, tá? Então, é importante aí prestar atenção na hora da resolução da atividade e vocês vão perceber, né, que faz todo sentido. Então, opondo-se à inconsciência. Então, quem se opõe a alguma coisa. E aí nós temos o substantivo feminino aqui, então, crase a. Ou seja, reagindo à má consciência. Então, quem reage, reage a alguma coisa. Má consciência é feminino. Então, acraseado. Certo? Depois aqui, negaremos personagens. Quem nega, nega alguma coisa a alguém, né? Então, negaremos as personagens, com crase, honestamente, qualquer parcela de vontade. Cada uma será assim porque nos pareceu, quase sempre ao cabo de cálculos e ensaios, acréscimos e cortes, que assim deveria ser. Está no relato porque foi necessário, porque julgamos oportuno dar-lhe uma função, ainda que fosse a de parecer. Por que que esse a não tem crase? Olha aqui, nós estamos na sequência com uma preposição pura, uma preposição essencial. Então, se a gente tem uma preposição na sequência, nós não precisamos de crase. A crase só acontece com a fusão da preposição a mais o artigo a. Aí sim a gente vai ter a crase. Do contrário, não, tá bom? Então é importante lembrar disso. Ainda que alguns dos seus remotos modelos possam existir fora de nós, só existem a partir diante de verbo no infinitivo terminado. Então vamos lembrar aqui dos verbos no infinitivo terminados em a, e ou ir. Nós dizemos que são verbos no infinitivo, ou seja, verbos sem conjugação, na forma básica, né, na forma base, elementar desses verbos. Então, não utilizamos. Qual a alternativa que nós chegamos? A alternativa E. Então, A com crase, ó,
A depois com crase, as com crase e os dois últimos A sem. Então, essa é a alternativa que contempla esse exercício. Tudo bem? Alguém respondeu alguma outra alternativa que não seja essa? Alguém respondeu alguma outra alternativa diferente? Ela estava bem tranquila essa. É assim, vocês precisam ir pegando o jeito de analisar sem pensar tanto em regra, né? Sem pensar tanto só em análise, etc. Mas pelo contexto vocês conseguiriam chegar aí à resposta, tá? Então essa é bem tranquila. É assim que vai aparecer para vocês questões desse porte em concurso, tá, pessoal? Eles não vão colocar para vocês ficarem explicando regra, para vocês ficarem explicando fazer a análise como um todo, mas eu particularmente prefiro fazer a análise, eu acho que me ajuda a chegar à resposta correta, tá? Bom, aqui, com as amigas, Sofia começou. Aí eu acabei de falar, ó, verbo no infinitivo, certo? Terminando em a, er ou ir. Então, falar é um verbo. Diante de verbos no infinitivo, nós não usamos crase. Então, vamos completar aqui. Começou a falar sobre algumas atitudes. Daí, a falar sobre algumas atitudes que não gostava, de que não gostava, com que não gostava, de que não gostava, ou com que não gostava. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, a gente já sabe que aqui só pode ser o A sem crase. Então, nós temos duas opções, certo? Nós temos a opção B e a opção E. Simples de resolver esse exercício, é só fazer a substituição no final. Então, sobre algumas atitudes com que não gostava ou de que não gostava, qual faz sentido? De que não gostava. Então, só essa daqui pode estar correta, certo? Então, ali a gente completa com o de que. Quando eu não tenho certeza, gente, na hora do concurso, na hora da prova, façam análise de alternativa por alternativa e façam a substituição. Vocês vão conseguir matar tranquilamente a questão. É bem sossegado a questão desse tipo, tá bom? Depois aqui também outra questão vinculada a um texto para que vocês preenchessem. Então, ó, praticar é verbo no modo infinitivo, certo? Então, começar a praticar. Aqui, ó, antes tinha, né? Ameaçavam o quê? Ameaçavam a saúde. Então, não precisa de crase. Depois, levam a, ó, quem leva, leva a alguma coisa a alguém. Então, nos levam a sobrecarga. Sobrecarga é substantivo feminino. Então, aqui a gente usa a crase. Qual alternativa que preenche corretamente essa situação? A sem crase, depois o último A craseado. Então, a 3, alternativa A. Alguém assinalou diferente? Acertaram aí? Pode interagir no chat se tiver vergonha, tá bom? Eu vou deixar vocês todos sem vergonha. Vocês vão parar de ter vergonha de mim, certo? E dos colegas. Nós estamos em família, pessoal. Fiquem tranquilos, tá bom? Podem interagir pelo microfone, sem problemas. Errar faz parte. Bom, questão 4. Indique a oração em que há necessidade do uso da crase. Então, indique a oração em que há a necessidade do uso da crase. Por favor, para a gente mudar um pouquinho, digitem a resposta que vocês colocaram nessa questão. Podem digitar no chat qual foi a alternativa que vocês assinalaram, por favor. Muito bem, vamos lá.
Nós tivemos 3 votos na A. Vamos ver aqui. Deixa eu só interromper aqui um minutinho. Aí, voltou. Bom, então 3 votos na A. Vocês quantos anos dariam a essas senhoras? Veja, não pode ser a A, porque nós temos aqui um demonstrativo no plural. Então, se houvesse crase, deveria estar aqui no plural também, certo? E não é isso que ocorre, por quê? Aqui é unicamente uma preposição, certo? Essas senhoras. Diante de pronome demonstrativo aqui, a gente não utiliza, né? Então, vocês quantos anos dariam a essas senhoras? Só vai ocorrer crase se forem 2 artigos, certo? Se for o a preposição mais o artigo feminino definido no singular, ou o a preposição mais o as, que é artigo definido plural, né, na forma do feminino, tá? Então aqui não pode ser. Então a alternativa A, não há necessidade do uso da crase, certo? Depois a B, olha, ela pode ser constatada a partir de uma alteração no padrão racial ou no aumento. Aqui, ó, a partir, uso crase ou não? Não, porque nós estamos diante de um verbo no infinitivo. Mas, nessa mesma alternativa, nós temos lá, ó, de peso em relação àquele ideal do cachorro. A aquele. Então, esse aquele tem crase, que ocorre aqui no início, a fusão, certo? Do a, preposição, em relação a, e aquele já começa, né? Tudo que é em relação a alguma coisa. Então, aquele já começa com então ocorre essa fusão, certo? Então, é essa alternativa que nós deveríamos indicar. Depois, em 1984, fomos a Roma. Por que nós não usamos? Vale aquela regrinha que eu ensinei ontem. Vou a, volto da. Crase a. Vou a, volto de. Crase para quê? Então, fomos a Roma. Voltamos de Roma. Se nós voltamos de Roma, nós só temos aqui esse a como preposição. Não tem necessidade de colocar crase, portanto. Não podemos usar crase, portanto. Certo? Quem vai, vai a algum lugar. Roma é substantivo feminino, só que dispensa artigo, certo? Ele repele artigo. Então, fomos a Roma, voltamos de Roma. Sempre pensem. Fomos, voltamos. Então, fomos a Roma, voltamos de Roma. Se o resultado for de, crase para quê? Certo? Então, aqui nós não podemos utilizar crase. Nesse caso, não. Depois, gota a gota, economia de água nas lavouras pode chegar a até 70%. Então, aqui não pode usar crase, certo? A até, então não podemos. E gota a gota também não, certo? Porque gota aqui não verbo, certo? Então, gota a gota nós não podemos. Aqui ele está trabalhando como adjunto adverbial, de modo, certo? Então, aqui nós temos, olha, a única possível de usar crase é a aquele que está aqui, certo? Então, ocorre a fusão. Alguém respondeu B? Acho que teve uma resposta B só que eu vi. Acho que foi o Leandro que acertou. Isso aí. Muito bem. Vamos para a questão 5. Qual a alternativa que vocês marcaram? Olha, era para analisar esse enunciado aqui, essa manchete de uma reportagem, né? Pessoas fisicamente ativas respondem melhor à vacina contra a Covid-19. Esse A craseado que está aqui. Assinale a alternativa correta com base no acento grave, indicador de crase no título da reportagem. Então, por que foi utilizada a crase nesse caso? Que alternativa que vocês marcaram, por favor? Questão 5.
Podem digitar no chat. Gente, lembrem que vacina é substantivo. Então, quando a gente fala aqui da junção a vacina, ó, nós estamos analisando esse trecho aqui, certo? A vacina, aqui nós já temos em vacina um substantivo, tá? Então, desse modo, prestem atenção. Tem alternativa ali falando de locução prepositiva. Nós não temos locução prepositiva aqui, certo? Locução prepositiva é quando nós temos duas palavras que funcionam como preposição, certo? Quando nós temos lá o por sobre as águas, etc, tá? E aí, analisem bem. Ó, a alternativa B, Amanda marcou a B, né? Fala de locução adverbial, formadas por palavras femininas, como, por exemplo, a vacina. Será que é uma locução adverbial? Né? Tá modificando? O advérbio modifica o verbo. Será que está modificando o verbo? Respondem. Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Analise bem. Tem uma alternativa melhor para essa resposta. O verbo, gente, ele tem regência, ele exige de nós uma utilização da preposição exata, né? Então, prestem atenção. A maior parte das questões relativas à crase são referentes à regência verbal, certo? Então, só pode ser a alternativa E. Olha, há contração entre preposição, que é exigida por regência verbal de respondem, porque quem responde, responde a alguém, né? Ninguém responde a alguém, a gente responde a alguém, certo? E artigo definido feminino. Então, vacina é um substantivo feminino, certo? Então, nós temos lá a vacina. Então, ó, nós teríamos a vacina. E aí a gente tem respondem, que é o verbo, e esse verbo exige de mim, esse verbo exige de mim, ele tem uma regência pedindo preposição. Quem responde, responde a alguém. Esse a da preposição mais esse a do artigo definido feminino vai justificar o uso da crase aqui, certo? Então, só pode ser a alternativa E, certo? Não ocorre aqui contração entre preposição exigida por regência nominal de melhor, não. O termo a vacina não está referindo-se a melhor, ele está referindo-se a respondem. Respondem à vacina, certo? Pessoas fisicamente ativas respondem a quê? A vacina, tá? Então, ele é referente ao termo vacina. Então, é importante a gente fazer a análise corretinha aí. Depois, ó, é obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais. Não temos locuções adverbiais ali. Depois, locuções conjuntivas. Não. Locuções prepositivas. Não. Então, não é regência nominal, só pode ser regência verbal. Certo? Essa estava um pouquinho mais elaborada. É aí que nós vamos chegar. A ideia desse curso é trabalhar esses conceitos com vocês. O que é regência nominal, o que é regência verbal, o que é uma locução prepositiva, conjuntiva, adverbial, para que vocês tenham condições de analisar mesmo sintaticamente a questão na hora do concurso, tá bom? Nós vamos chegar lá, tenho certeza. São 2 meses de trabalho intenso aí, mas nós vamos chegar lá. Eu acho que a gente já avançou bastante a propósito, né? Nós estamos entendendo mais coisas aí. Essa questão 6 eu peguei de propósito, era a questão que caiu aqui no processo seletivo de Pinhalzinho, da IUDS. A única questão que acho que não tinha tantos erros assim, né? Bom, fragmento de texto retirado de fato da Veja, né? E aí nós temos um erro
até que é um erro grave, né? Que é quanto à crase. Então, a boxeadora Beatriz Ferreira, uma das principais favoritas. Quem é favorito a alguma coisa, certo? E a gente tem um substantivo feminino aqui regido pelo artigo aí, determinado pelo artigo feminino, né, definido. Então, esse A com esse A deveria resultar em A com crase. Então, favorita a medalha, certo? Então, nós temos aí um erro de craseado. Há um erro de craseado em um dos trechos. Na hora que eu comentei até a correção com vocês que fizeram o seletivo daqui, eu falei que a palavra craseado soa mal, né? Como diz, a gente não tem tanto costume de ouvi-la, a gente utiliza mais o termo uso da crase ou emprego da crase, tá? Mas existe sim, eu consultei a fonte do Evanildo Bechara, né, que é gramático responsável por muitos estudos, membro da Academia Brasileira de Letras, e existe sim esse verbo, que há um pouco de preconceito em relação a ele, tá bom? Bom, na próxima questão havia um texto também usado como pretexto, e aí nós tínhamos o seguinte: pense na fumaça que sai de um vulcão. Agora, imagine compará-la à fumaça que sai do escapamento de um carro. Veja, esse A com crase que está aqui, o que justifica, né? O que justifica? O acento indicativo de crase desse trecho é facultativo, obrigatório, facultativo, obrigatório. Qual das alternativas que vocês marcaram, por favor, na 7? Postei e saí correndo é ótimo, Tami. Você postou e saiu correndo para comemorar, porque foi certo, certo? Nós temos aqui, olha, um verbo bitransitivo, certo? Então, a alternativa D é a correta. Por quê? Quem compara, compara alguma coisa a alguém ou a algo. Então, comparar é um verbo transitivo direto e indireto. Desse modo, nós podemos chamar de verbo bitransitivo, porque ele precisa de dois termos complementando seu sentido: um objeto direto e um objeto indireto, certo? Então, esse lá, que está aqui, está retomando a fumaça do vulcão. Comparar a fumaça do vulcão à fumaça que sai do escapamento de um carro. Daí aqui a gente tem o termo regido por preposição obrigatória, a fumaça que sai do escapamento de um carro, por isso que há esse a com crase, porque seria a parte do indireto que está aqui. Quem compara, compara alguma coisa, que seria o direto, a outra. Então, a fumaça que sai do escapamento. Por isso que tem essa crase ali. Então, obrigatório, porque o verbo é bitransitivo. Exatamente isso. Certo? Nós vamos analisar com calma toda essa questão depois, vocês vão pegando o jeito. Questão 8. No trecho, não gosto de escrever sobre datas marcadas, mas às vezes acontece. O sinal indicativo de crase foi devidamente empregado. Tal fato não ocorre em. Aqui, olha, mas às vezes acontece. Está dizendo o enunciado que esse sinal foi empregado corretamente. Assinale a alternativa em que não ocorre isso. Prestem atenção com questões assim, porque elas tendem a nos confundir. Então, aqui não ocorre isso, certo? Qual das alternativas a crase foi empregada de forma errada, certo? O que vocês marcaram aí, por favor? Parabéns, Tami, ó, tá indo bem. Essa é mais fácil, hein?
Muito bem, pessoal. Vocês marcaram aí, todo mundo marcou a B. Dia a dia. Esse A está com crase, mas não pode ser usado. Então, o correto é dia a dia. Que quer dizer, na verdade, dia após dia, certo? Sem crase. Então, essa não está de acordo com a norma que foi aplicada corretamente aqui em cima. Tudo bem? Povo, é isso então quanto a essa lista de exercícios. A prática da gramática é assim mesmo. Nós vamos praticando novos exercícios, novos testes, e aí a coisa vai ficando mais fácil, cada vez mais fácil, tá bom? Interromper essa apresentação para a gente entrar então em figuras de linguagem, que teve questão na prova do processo seletivo aqui, pegou muita gente. Não é tão difícil, porém é importante que a gente entenda, tem uns nomes complicados, uns nomes diferentes, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de figura de linguagem, nós temos as palavras empregadas no sentido figurado, então diferentes daqueles que estão, do significado que está no posto no dicionário, tá? Então, figuras de linguagem são utilizadas com a intenção de tornar a linguagem mais expressiva. Muitas vezes usamos as palavras num sentido diferente do usual, ou então construímos uma frase de forma especial, procurando conseguir determinado efeito. Observe os seguintes exemplos. Ele foi um leão durante o jogo. Alguém consegue ser um leão durante o jogo? Se transfigurar aí, se transformar num leão de verdade? Então, a gente sabe que, nesse caso, as palavras foram utilizadas no sentido figurado, certo? Então, nós vamos entender o que se deu nesse processo, como construir o que é uma metáfora, o que é uma metonímia, o que é uma prosopopeia ou personificação, certo? Bom, olha lá, o vento uivava nos vales. O vento tem a capacidade de uivar? Não tem. Então, aí eu estou atribuindo uma capacidade de outro ser ao vento, certo? A um ser inanimado. Então, quem uiva é o lobo, não é? Então, não tem aí essa capacidade o vento, tá? Então, está sendo também utilizado em linguagem figurada. Depois de muito sofrimento, entregou a alma a Deus. Entregou a alma a Deus está aí suavizando a expressão morreu, para não ser tão chocante. Então, depois de muito sofrimento, morreu. Eu não vou falar morreu, então entregou a alma a Deus. Eufemismo. Boa, Tami, isso aí. Pegou o jeito rapidinho. Então, o que acontece? As figuras de linguagem, elas fazem parte do nosso vocabulário e do nosso dia a dia o tempo todo. É que nós não paramos para pensar nas terminologias, nos nomes que são dados. A propósito, eu não sei por que nomes tão esdrúxulos, tão complicados, tão diferentes assim. Mas vamos lá. Nós dividimos as figuras de linguagem em 3 grupos: figuras de sintaxe, figuras de palavras e figuras de pensamento. Nós vamos analisar primeiro a elipse, certo? Então, a elipse consiste na omissão de um termo que pode ser facilmente identificado. Sobre a mesa, garrafas vazias. Eu sei que aqui, ó, facilmente eu consigo saber que eu tenho o verbo haver. Então, sobre a mesa, há garrafas vazias. A com H, gente, ele está sendo utilizado no sentido de existir, certo? Então, há garrafas vazias, tá? Se eu utilizar o a, ele não vai para o plural, certo? Se eu utilizar o existir, o verbo existir, aí ficaria nessa mesma oração, ficaria existem, certo? Agora, o verbo haver, ele é impessoal nesse caso, ele não vai ter variação. Bom, depois nós temos a zeugma. O que seria a zeugma? Também é um tipo de elipse que consiste na omissão de um ou mais termos anteriormente enunciados. O dia estava frio, o vento cortante. Omitiu-se a forma verbal estava, certo? Então, ó, a forma verbal estava dita na oração anterior,
aí eu não preciso ficar repetindo, porque senão ficaria estranho. Olha, o dia estava frio, o vento estava cortante. Então, eu estou fazendo uma repetição desnecessária. Então, eu faço algo que se chama zeugma. A zeugma, na verdade, é também uma forma de elipse, tá? Mas, aqui, olha, o que acontece? Sobre a mesa, há garrafas vazias. O verbo não estava na oração anterior. Eu pressuponho a existência desse verbo porque é o único que vai casar, que vai dar sentido à frase. Então, sobre a mesa, garrafas vazias. O quê? Sobre a mesa, há garrafas vazias. Isso é elipse, quando o verbo não está presente ou o termo não está presente no anterior, mas eu posso identificá-lo facilmente. A zeugma, necessariamente o verbo ou o termo anterior está expresso na oração, certo? Anterior, ele está expresso, e eu só não vou colocá-lo na segunda oração para evitar repetição. Então, é um tipo de elipse que consiste na omissão de um ou mais termos anteriormente enunciados. Qual o propósito? Para evitar repetições desnecessárias. Então, para evitar repetições desnecessárias. Para quem faz o curso de redação, né, que tem duas alunas que fazem o curso de redação, a gente trabalha muito essa questão, evitar repetição desnecessária. Depois, nós temos uma figura de linguagem chamada silepse. Ocorre a silepse quando a concordância, seja de gênero, que poderia ser masculino ou feminino, de número, singular ou plural, ou de pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, ou terceira pessoa, do singular ou do plural, é feita com termos ou ideias subentendidas na frase, não claramente expressos. Por exemplo, Vossa Excelência parece extremamente cansado. Se eu for pensar em cansado, ele está se referindo a qual termo da oração anterior? Está se referindo a Vossa Excelência. Se eu for pensar no teor da gramática, a frieza da gramática, o que vai acontecer? Vossa Excelência é uma forma de tratamento, é um pronome de tratamento mais marcado ali pelo feminino, né? Ó, Vossa Excelência, certo? Por que que então o cansado está no masculino, ocorrendo uma silepse de gênero? Quem poderia me explicar o porquê isso está ocorrendo? Que tipo de concordância que eu estou fazendo aí? Estou concordando no masculino por qual motivo? Alguém? Aline? Ah, eu acho que é porque você já subentende que é um homem, porque você já conhece a história anterior. De repente o texto Exato. tem uma E coisa outra antes. coisa, né? Quando a gente fala vosso ou vossa excelência, usando o vosso para o pronome de tratamento, nós estamos diante da pessoa. Então, nós estamos vendo que se trata de um homem, né? Então, a gente faz uma concordância que a gente chama de concordância ideológica. O que que acontece? O vosso nós utilizamos quando nós estamos diante da pessoa. Quando nós não estamos, seria sua excelência. Então, eu vou falar sobre um outro deputado, autoridade, etc., que não está ali no recinto. Então, eu vou falar sobre sua excelência. E o vosso ou vossa nós utilizamos quando estamos diante da pessoa. E aí a gente está sabendo aí que se trata de um homem, então a gente faz uma concordância ideológica com a ideia, né? Então, Vossa Excelência parece extremamente cansado. Isso daqui demarca uma silepse de gênero. Eu faço a concordância sabendo, né, que se trata de um homem. Não estou fazendo a concordância correta de acordo com o gênero do pronome que está se referindo. Depois, a multidão foi tomada de pavor, gritavam e choravam desesperadamente. Por que que aqui a gente está marcando como silepse quanto a número? Gritavam e choravam, marcam plural, certo? Marcam plural. Qual é o sujeito dessa oração? Quem consegue achar o sujeito dessa oração para mim, por favor? Alguém?
A multidão, né? Então a Tami colocou aí a multidão. A multidão foi tomada de pavor, gritavam e choravam. A multidão é o meu sujeito, certo? Então, olha, eu tenho aqui o sujeito da oração, a multidão, tá? A multidão está no singular ou está no plural, pessoal? A multidão, singular ou plural? Singular. Então, se a multidão está no singular e é o meu sujeito, nós temos uma regra de concordância que é uma regra básica. O sujeito concorda com o verbo, né? Então, o que acontece? Se o sujeito concorda com o verbo, nós teríamos que ter a multidão gritava e chorava no singular, mas está ocorrendo o contrário. Os verbos estão no plural. Por que isso está ocorrendo? Está ocorrendo uma silepse de número, porque eu pressuponho que se é uma multidão, há várias pessoas. Então, eu estou fazendo uma concordância com a ideia, certo, do termo a multidão. Por isso, nós dizemos que é uma concordância ideológica, uma concordância em relação à ideia. Então, a multidão, eu pressuponho que são várias pessoas. E aí está a justificativa para o emprego do verbo no plural, certo? Então, o verbo está no plural, exatamente porque está concordando aí com a ideia que traz o termo, e não necessariamente com a questão do sintagma como está posto. Depois, todos do grupo estávamos presentes. Veja, todos do grupo estávamos presentes. O que está errado aqui? Errado não, né? O que está diferente do que deveria estar? Todos do grupo estavam presentes. Seria a forma correta, né? Se a gente fosse fazer a concordância em termos do nível ali de gramática, sem precisarmos fazer o uso de uma figura de linguagem. Por que foi usado estávamos? Para indicar que também eu que falo, eu que estou em primeira pessoa, né? Faço parte. Então, todos do grupo estavam presentes. Seria a terceira pessoa. Marca de terceira pessoa. Estavam. Eles ou elas estavam. Mas aqui nós colocamos em primeira pessoa. Nós, primeira pessoa do plural. Nós estávamos presentes. Certo? Ocorre, então, silepse de pessoa. Então, a silepse ocorre quando você concorda com a ideia que o sujeito da oração retrata e não exatamente com a forma como está a oração construída, tá bom? Agora, o que seria pleonasmo? Ocorre pleonasmo quando, para reforçar uma ideia, utilizamos palavras redundantes. Então, palavras redundantes, pleonasmo. Existe o pleonasmo vicioso, que deve ser combatido. Então, subiu para cima, desceu para baixo. Onde está fulano? Ah, desceu para baixo. Se ele desceu, por óbvio que é para baixo, certo? Então, a gente deve sempre lembrar de combater, evitar aí a todo custo os pleonasmos viciosos. Porém, na nossa língua existem outras formas de pleonasmo que são bem vistas, que são aceitas, porque visam reforçar uma ideia. Visam a reforçar uma ideia. Então, ele vive uma vida bem difícil. Então, está reforçando a vida do cara que é precária, né? Está difícil. Então, está apenas reforçando o termo. Então, ele vive uma vida bem difícil, tá? Então, esse é um pleonasmo, mas aqui não é um pleonasmo vicioso, é só um pleonasmo para reforçar uma ideia, tá bom? Alguém já ouviu falar de subir para cima, descer para baixo? A gente usa todo o tempo, né? Sair para fora, entrar para dentro, né? A gente fala isso quando a gente recebe visita, né? Entre para dentro, vamos tomar um café. É lógico, você vai entrar para dentro, né? Não tem como entrar para fora, tá bom? Então a gente utiliza, eu falo que as figuras de linguagem fazem parte da nossa vida diariamente, né? Não é uma coisa distante de nós. Bom, aí começam os nomes mais complexos. O que seria polissíndeto? Polissíndeto é a repetição de conectivo, geralmente o e, como está aqui. A pobre chorava, e gritava, e lamentava, e se desesperava.
Então, nós temos a repetição enfática do conectivo, geralmente o conectivo e, certo? A conjunção aditiva. Nós chamamos o e de conjunção aditiva, certo? É uma conjunção coordenativa aditiva. Muito bem. Agora, se o polissíndeto é a repetição da conjunção, o assíndeto é a justaposição de palavras apenas ligadas a intercaladas por vírgulas. Ocorre o assíndeto quando certas palavras, orações ou palavras que poderiam vir ligadas pelo conectivo, aparecem apenas justapostas. Então, o polissíndeto tem conjunção, o assíndeto tem vírgulas, justapostas intercaladas por vírgulas. Então, é um par, né? Dá para a gente pensar aí. Polissíndeto, conjunção. Assíndeto, vírgulas. E aí também temos um processo que nós chamamos de inversão. Aí começam os nomes bem bonitos. Olha, pode ocorrer na inversão o hipérbato, que ocorre hipérbato quando, por meio da intercalação, alteramos a posição de alguns termos da frase para realçá-los. Então, é aquela inversão que eu disse na correção do exercício sobre vírgulas, né? Na questão 3 lá que havia surgido a dúvida. Então, aqui ocorre lá a inversão. Esqueça dos homens o desprezo e siga em frente. Então, seria na ordem correta, na ordem direta, esqueça o desprezo dos homens, certo? Na ordem correta seria o inverso. Esqueça o desprezo dos homens. Mas a gente monta assim o hipérbato para reforçar. Esqueça dos homens o quê? O desprezo. Então, o desprezo fica em evidência, certo? Ocorre aquilo que nós chamamos de anástrofe, quando alteramos a posição usual do sujeito, do verbo ou dos complementos. Foi por ti que num sonho de ventura a flor da mocidade consumi. Então, nós estamos fazendo a inversão do objeto aqui, do complemento, né? Seria assim, foi por ti que num sonho de ventura consumi a flor da mocidade. Então, nós estamos invertendo o complemento aqui, o complemento verbal, consumir é verbo. Então, esse termo flor da mocidade está completando o sentido. Consumir o quê? A flor da mocidade. Então, esse a flor da mocidade é um objeto direto, certo? Então, ocorre aqui uma anástrofe. Sínquise é a inversão violenta dos termos, que provoca, inclusive, certa dificuldade na compreensão. A sínquise é um caso mais grave, porque a gente fica meio perdido na hora de analisar, né? Então, olha, enquanto manda as ninfas amorosas grinaldas nas cabeças pôr de rosas. Quem escreveu isso foi Camões, que ele era mestre em acabar com a vida da gente na língua portuguesa. Escrevia muito bem, porém fazia essas graças, né? Enquanto manda as ninfas amorosas pôr grinaldas de rosas nas cabeças. Então, essa seria a ordem direta. Mas Camões, para não ficar por baixo, ele gostava de complicar a vida e ficava ali desse jeito. Enquanto manda as ninfas amorosas, grinaldas nas cabeças pôr de rosas. Então, quem lê, por exemplo, a obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, com certeza vai perceber aí a sínquise, certo? Gostava muito de fazer isso, Camões. Bom, existe uma outra figura de linguagem chamada anacoluto. Anacoluto ocorre quando um elemento, palavra ou expressão, apresentada no início, segue-se uma oração a que esse elemento não se integra, ou seja, ele não é sujeito da oração, ele não é aposto, ele não é nada. Ele está ali só para realçar a ideia, né? Então, eu, que era branca e linda, eis-me medonha e escura. Então, observe que o pronome eu, enunciado no início, não se liga sintaticamente à oração eis-me medonha e escura. Então, ele não tem função sintática, ele só fica ali jogado, coitado. Certo? Então, anacoluto, ele fica de fora ali, só para dizer que tem. Certo? Agora, anáfora, gente, é a repetição, olha, para dar ênfase. Repetição do início do verso. Então, quando ocorre uma repetição de palavra ou segmento do texto com o objetivo de enfatizar uma ideia. É uma figura de construção muito usada na poesia. Então, eu, quando escrevo poesia, uso muito também repetição.
Então, pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final, mas sempre ocorre repetição de palavra ou de segmento do texto, tá bom? Então, a anáfora é repetição dentro dos versos aí, principalmente a gente encontra na poesia. Agora, a literação é a repetição de fonemas consonantais. E aí tem uma finalidade de expressividade e de estilo. Nós dizemos que é estilística. O que acontece? Olha, se vocês pronunciarem aqui, né, declamarem esses versos de Cruz e Souza do Navio Negreiro com a ênfase correta, vocês vão perceber que a tentativa de imitação dele era do som dos ventos fortes, ventos muito fortes, que acompanhavam a viagem dos portugueses até aqui o Brasil. Então diz assim: vozes veladas, veludosas vozes, volúpios de violões, vozes veladas. Então, esse som V, né, na fonética, repetido. Então, repetição de fonemas consonantais. Vozes velozes, veludosas vozes, volúpias de violões, vozes veladas. Então, isso é chamado de aliteração. Nós estudamos muito isso no curso de letras, na área de literatura, tá bom? Então, chamamos de aliteração, repetição de fonemas. Existem outros casos que ocorrem isso, mas Cruz e Souza é campeão. Bom, temos também figuras de palavras, né? As figuras de palavras, elas vão mudar a significação das palavras aí por essa função. Aí nós temos metáfora, certo? O que é uma metáfora ou linguagem metafórica? É quando nós empregamos uma palavra com o sentido de outra. Então, olha, translação de significado motivada pelo emprego em solidariedades, em que os termos implicados pertencem a classes diferentes, mas pela combinação se percebem também como termos assimilados, de significados semelhantes. Pesar as razões. Alguém pode pesar as razões de um argumento, por exemplo, de uma tristeza, de uma decepção? Pesar as razões. Razões têm peso? Cabelos de neve. Existem cabelos de neve? É uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica. Por exemplo, boca do estômago. O estômago tem boca? Não tem. É uma linguagem, né, metafórica. Dentes do garfo, pés da cadeira, etc. Garfo não tem dente, tá? E os dias correm. Gente, pelo amor de Deus, os dias não correm. Isso aqui é uma linguagem figurada, tá? Então, é uma metáfora. A metáfora consiste em associar a uma palavra características de outra, em função de uma analogia, de uma comparação estabelecida de forma subjetiva. Por exemplo, aqui, meu verso é sangue. Gente, não tem como verso ser sangue. Mas Manuel Bandeira diz que ele coloca a sua vida naqueles versos que escreve. Ele coloca toda a sua subjetividade, toda os seus sentimentos, né? Então, meu verso é sangue, é tal qual sangue, tá? A metáfora geralmente compara, tá? Ela associa, faz uma comparação. O campo é o ninho do poeta. Veja, o campo é o ninho do poeta. Quer dizer, o campo, a paisagem rural, é onde o poeta tem a sua fonte de inspiração. Olha que diferente, linguagem metafórica. Quando a associação entre palavras é mediada por partículas do tipo como, tal qual, assim como, temos a comparação. Daí a gente tem um tipo de comparação de metáfora que nós chamamos de comparação. A felicidade é como? Então eu estou comparando felicidade com a gota de orvalho numa pétala de flor. Então, a felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. É uma metáfora, só que daí, para a gente subdividir para estudo, a metáfora, quando é mais leve, quando é só uma ideia subentendida, a gente diz que é metáfora. Se for algo que tem essas expressões, tal qual, é como, tal como, assim como, aí nós chamamos de comparação. A metáfora também, né, pode ter aí o clichê, que seria a metáfora estereotipada, que perdeu sua força expressiva, tornando-se banal e pobre, né? Devendo por isso ser evitada. É o que dizemos quanto às páginas da vida, a flor dos anos, já de tanto usar, perdeu a inovação, perdeu a expressividade. As páginas da vida aí foram até já tema, título de novela, né? Depois nós temos a sinestesia, que ocorre quando atribuímos a alguma coisa uma qualidade que pertence a outra área de percepção sensorial.
Então, olha, tem cheiro, a luz, amanhã nasce. Luz tem cheiro? Não, né? Então, luz é percepção visual, cheiro, percepção olfativa, né? Então, nós atribuímos coisas de percepções sensoriais distintas, diferentes. Aí, então, a metáfora nós temos, né? Só para a gente afirmar aqui a nossa compreensão dentro de figuras de palavras, a metáfora, nós utilizamos palavras tentando dar sentido semelhante, né? Próximo, porque a gente não encontra termo melhor para dizer, por exemplo, dentes do garfo. Como que eu vou chamar aquela parte do garfo? Não tem outra coisa que dê para falar. Então, nós chamamos de dentes do garfo. A gente usa a metáfora, a linguagem figurada, tá? Agora, nós temos a metonímia. A metonímia, nós fazemos uma troca, né, de palavras aí por conta da proximidade de ideias. Por exemplo, ler Machado de Assis. Eu não leio Machado de Assis, eu leio os livros de Machado de Assis, as obras de Machado de Assis. Então, nós trocamos a causa pelo efeito ou vice-versa, certo? Ou o produtor pelo objeto produzido. Então, eu estou trocando aqui, ao invés de colocar o objeto, estou colocando o produtor. As pálidas doenças, não são as doenças que são pálidas, são as pessoas que estão doentes. Então, é uma metonímia. Vencer na vida com o suor do próprio rosto. Suor é o efeito, o resultado, e está sendo o lugar da causa, ou seja, o trabalho. Então, vencer na vida com o trabalho. E a gente usa com o suor do próprio rosto, numa linguagem aí, utilizando a metonímia. Então, esse fenômeno aqui, nós chamamos de metonímia. Certo? São figuras de palavras. Mas se você chamarem de figuras de linguagem também, tranquilo. Também ocorre quando nós trocamos o tempo ou o lugar pelos seres que se acham no tempo e no lugar. Então, a posteridade, na verdade, seria as pessoas do futuro. Depois, o continente pelo conteúdo ou o conteúdo pelo continente. Comi 2 pratos. Ninguém come 2 pratos. Nós comemos o que está lá no prato, né? A comida que está no prato. Então, aqui nós temos um exemplo de metonímia, onde se troca o continente, que seria o prato, pelo conteúdo, que seria o alimento, né? Passe-me a farinha. Então, você não está pedindo para passar a farinha, você está pedindo para passar a farinheira, que é o continente, para que você obtenha o que está lá dentro, que é o conteúdo. Ele comeu uma caixa de doces. Não, ele não comeu uma caixa de doces, ele comeu os doces que estavam dentro da caixa. Isso é uma metonímia, é uma figura de linguagem, certo? O todo pela parte ou vice-versa. Diz a escritura. Não, diz um versículo da escritura. Então, eu estou trocando a parte pelo todo, né? Então, ao invés de eu dizer que diz um versículo da escritura, eu vou dizer diz a escritura. Não é a escritura toda que diz a mesma coisa. Encontrar um teto amigo. Na verdade, aqui também ocorre metonímia. Eu estou trocando o todo, né, pela parte. Então, encontrar, na verdade, uma casa, certo? Metonímia também ocorre quando eu troco matéria pelo objeto. Então, eu falo assim, acabei de ganhar um níquel, ou acabei de ganhar uma prata. Lembra bem Tio Patinhas, né? Então, você não ganhou uma prata, você ganhou uma moeda de prata, tá? Então, aqui está acontecendo uma metonímia, onde se troca a matéria pelo objeto, tá? A matéria com que é feita a moeda é a prata ou o níquel. Mas, na verdade, o que nós queremos dizer é a respeito da moeda. Depois, nós trocamos o lugar pelo produto ou características. Fumar um Havana. Você não vai fumar um Havana, você vai fumar um charuto que foi feito na cidade de Havana. Mesma coisa, beijarias até uma caveira, se espumante ou madeira ali corresse. Então, um texto literário de Álvares de Azevedo, né? Onde nós falamos o produto, né? É o vinho, e foi substituído pelo nome do lugar em que é feito, ou seja, a Ilha da Madeira, tá bom? Também pode ocorrer a metonímia quando há a troca do abstrato pelo concreto. Então, a virtude vence o crime, isto é, as pessoas virtuosas vencem os criminosos. Praticar a caridade, nós não praticamos a caridade, caridade é substantivo abstrato, nós praticamos atos de caridade. Depois, a velhice deve ser respeitada. Não é a velhice que deve ser respeitada, mas as pessoas mais velhas, não é? Ele tem um grande cérebro. Ele não tem um grande cérebro, ele tem inteligência, certo? Então, nós estamos trocando aí o concreto o abstrato pelo concreto.
O sinal pela coisa significado ou vice-versa. Então, ele assumiu o trono, né? Ele é o trono, por exemplo. Ele é, na verdade, o rei, certo? Ele representa o rei. Ele não representa o rei, ele representa a realeza. Característica pela coisa, olha, pelas faces vermelhas caíam-lhe os crespos louros. Caíam-lhe, na verdade, os cabelos crespos louros, certo? Então, nós temos aí caso de metonímia. Aí nós temos lá catacrese, é uma translação do significado com esquecimento do significado original. Então, nós temos abismo sem fundo. Se a gente for pensar, abismo já não tem fundo, né? Correta ortografia. Não existe correta ortografia, porque a palavra ortografia, no sentido original, no significado original, quer dizer escrever corretamente, escrever com correção, escrever de acordo com as normas gramaticais. Desse modo, seria até redundante dizermos correta ortografia. Do mesmo modo que bela caligrafia. A palavra caligrafia já quer dizer escrever com qualidade, com traços finos, não é? Então, caligrafia, letra bonita. Caldo quente, né? Se é caldo, é quente, não tem outra forma. Depois, embarcar no trem. Aqui é interessante, né? Quando nós falamos de embarcar, nós estamos falando se é embarcar, é entrar num barco. E a gente usa essa expressão para o trem, a gente usa para o avião. Então, olha, a catacrese aqui, ele deve ser evitado, né? Só devem ser evitados quando a noção primitiva ainda estiver patente para o falante. Por exemplo, ele embarcou no avião das 7. Então, embarcar pressupõe embarque e não avião. Mas a gente não tem outra forma para falar, né? Ele entrou no avião das 7. Então, não temos outra opção, não tem o que fazer. Aqui, braço da cadeira. O braço da cadeira quebrou. Não tem outra coisa para a gente se referir. Então, a gente usa a linguagem figurada. Nesse caso, ocorre uma catacrese. Certo? Depois nós temos lá braquiologia ou abreviação. Raramente cai essa figura, tá, gente? Mas é bom vocês saberem. Por exemplo, eu digo vamos à cidade. Nós não estamos dizendo vamos à cidade. Nós já estamos na cidade. Nós vamos ao centro da cidade. Né? Eu que resido na zona rural, a gente sempre fala, vamos à cidade. E aí a gente não vai à cidade, a gente vai ao centro da cidade, tá? Aproveitar a ocasião, a gente não aproveita a ocasião, a gente aproveita a boa ocasião, quando é oportuno fazer algo. Dou-lhe a minha palavra, você não dá a sua palavra, você dá a sua palavra de honra, tá? Então a gente chama de braquiologia ou abreviação, para ficar mais resumido, não ficar delongando muito. Eufemismo, como vocês já citaram, a Tânia já citou, nós utilizamos para morte e para bebida. Então, eu falo lá, eu não estou bebendo pinga, eu estou bebendo água que passarinho não bebe. Certo? Então, a gente tem essas construções que são, na verdade, construções aí que chamamos de eufemismo, certo? Então, eufemismo. Então, ao invés de falar fulano morreu, eu posso colocar lá, fulano entregou a alma a Deus, fulano deu o último suspiro, fulano passou desta para melhor, né? Aí tem algumas que são um pouco mais pesadas, né? Foi para a cidade dos pés juntos, diz adeus ao mundo, esticou as canelas, bateu as botas, mas em alguns momentos a gente acaba utilizando, né? Ou em caráter de zombaria, ou em textos literários. Bom, a antonomásia é a substituição de um nome próprio por um lugar comum ou vice-versa. Então, a cidade-luz. Quando eu falo cidade-luz, a gente sabe que faz referência a Paris. Se eu falar, por exemplo, o Salvador, Salvador seria um substantivo comum, certo? Mas eu estou fazendo referência a Jesus Cristo. Então, ocorre uma antonomásia. Sinestesia é a transposição sensorial em diferentes campos. Então, uma mentira fria, que é tato, e amarga, que usa aí o sentido do paladar. Então, nós temos ao mesmo tempo aqui tato e paladar. Sinestesia. Aí nós temos lá hipálage. O que é a hipálage? É a inversão das relações naturais entre palavras em um enunciado. Jorge enfiou a rédea no braço e colocou-se ao lado dela, né? Então ele não colocou a rédea no braço, ele colocou o braço na rédea, né? Depois, ao som do mar e a luz do céu profundo, que é um trecho do nosso hino nacional. A luz do céu profundo. O céu não pode ser profundo, porque a profundidade, né?
a gente pensa aqui, ó, a profundidade, que é a distância da superfície ao fundo, se refere ao mar e não ao céu. Mas, como uma figura de linguagem, faz parte até do nosso hino nacional. E a gente nunca tinha parado para pensar nisso, né? Profundidade quer dizer do ponto do nível do solo para baixo, né? Então, profundidade é com direção da superfície ao fundo, certo? Existe também, quando a gente vai utilizar figuras de pensamento, a antítese, que é a ideia contrária. Alegria dolorosa. Se é alegria, não é dolorosa. Se é dolorosa, não é alegria. Olhar angelical e uma mente diabólica. Se é um olhar angelical, não pode ser ter mente diabólica, e assim por diante. Aqui, um demônio que ruge e um Deus que chora. Demônio e Deus. Termos opostos. Então, aqui ocorre antítese. Antitese, antítese. Ideia contrária. Apóstrofe é a invocação a seres reais ou imaginários. Ó, tu que tens de humano o gesto e o peito. Aqui nós temos mais nítido, né? Meu Deus, mostre-me um caminho. Então, estou invocando aí seres reais ou imaginários. A apóstrofe geralmente é marcada por vocativo. Então, esse termo aqui na análise sintática, separado por vírgula, nós chamamos de vocativo, que é o termo que invoca outro. Chama atenção, né? Então, vocativo. Hipérbole é exagero, então é mais fácil. Hipérbole é exagero. Ele é um poço de vaidade. Ninguém é um poço de vaidade. Estou morrendo de sede. Ninguém morre de sede em 5 minutos, né? Então demora, é um processo lento. O que seria oxímoro? Oxímoro seria combinar palavras de sentido oposto que parecem excluir-se, mas no contexto acabam reforçando a expressão. Silêncio ensurdecedor. Quer dizer que o silêncio era muito grande, que acabava parecendo que você estava surdo, não escutando mais nada. Então, silêncio ensurdecedor. É um oxímoro. Paradoxo é a expressão de pensamentos antiéticos que são aparentemente absurdos. Vivo sem viver em mim, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Se arde, como é que eu não vejo? Não é? É ferida que dói e não se sente. Se dói, como é que eu não sinto? Então, parecem coisas absurdas. Isso nós chamamos de paradoxos. Camões era especialista nisso também. Prosopopeia é a mesma coisa de personificação. Quando a gente coloca lá características, ou damos vida a coisa inanimada, ou atribuímos características humanas a objetos, animais ou mortos. Então, o relógio cansou de trabalhar. Quem trabalha são os seres humanos, né? Parece que a gente deu vida para o relógio. Debalde o rio docemente canta a monótona canção. O rio canta. Olha para vocês verem, aqui é uma prosopopeia ou personificação. O rio não canta, isso é uma capacidade humana, certo? Ironia, nós também podemos chamar de antífrase, é quando a gente fala uma coisa querendo dizer outra. Então, o professor sempre fala para os alunos, né, que belo comportamento seu, referindo-se a alguém que agiu mal, tá? Muito bem. Pessoal, tem alguns exercícios para vocês fazerem. Eu vou deixar para vocês no grupo, tá? Então, eu vou colocar essa lista de exercícios. Analisem bem, leiam com atenção, tentem fazer, para que nós possamos aí praticar um pouquinho. Vocês vão perceber que sempre vai cair questões acerca de figuras de linguagem ou linguagem figurada. Em todos os concursos seletivos cai pelo menos uma ou duas questões, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês, por estarem nessa aula. Daqui a pouquinho eu disponibilizo a aula gravada para vocês. Espero que tenham gostado. Peço desculpas pelo atraso, tá? É que hoje realmente aconteceu um imprevisto, mas conseguimos aí cumprir o nosso tempo de aula. Muito obrigado, boa noite, bom descanso a todos.